Fala galera, e aí, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje, como você viu aí, a gente vai resolver a prova da Polícia Federal. A parte de raciocínio lógico caiu para agente, tudo bem? O legal das provas do CESP é que normalmente ele só faz Ctrl+C, Ctrl+V ali do edital. Não só da Polícia Federal, normalmente quando você vai fazer aí prova da Polícia Civil também, é muito comum ser exatamente o mesmo edital. Às vezes até muda de banca, mas o edital continua sendo o mesmo, tudo bem? Então se você vai fazer aí prova também da Polícia Civil de vários estados, é legal você treinar aí com essas questões. Por mais que seja uma outra banca, também é interessante você resolver, porque como eu falei, os tópicos são os mesmos ali, né? Você tem a principal parte da lógica proposicional, tá bom? Então bora lá resolver as nossas questões. Vem comigo aqui. Então a gente tem o seguinte aqui, né? Então vamos lá na nossa primeira questão. Então você tem as proposições P, Q e R. A seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. E aí você tem as proposições, né? P, João e Carlos não são culpados. Paulo não é mentiroso. Maria é inocente. Considerando que esse não tio X represente a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. Legal. As proposições P, Q e R são proposições simples. Já na primeira questão a gente já tem problema, tá? Essa questão aí ela foi anulada. Professor, por que ela foi anulada? Em geral, o CESP considera isso daqui certo, tá? Ele considera como sendo proposições simples, porque a bronca toda está aqui, né? No João e Carlos não são culpados. Por mais que o sujeito seja composto, ele sempre considera, em geral, essas proposições como sendo simples, como, por exemplo, na ABIN. Só que aí o gabarito que eles deram foi errado. No caso, consideraria essa proposição composta, e aí entraram com recurso, voltaram atrás e acabaram anulando a questão, tá bom? Então eu acho que nas próximas provas, pelo menos aí, ele vai evitar um pouco de utilizar esse fraseado. Mas quando ele utiliza, normalmente o gabarito é certo e aí ele não altera, tá? Quando ele dá a proposição simples, ele não altera aí, em geral, os gabaritos, tá bom? Então João e Carlos não são culpados, né? Normalmente o CESP considera aí como simples, mas essa questão ela foi anulada e por conta disso, né, pode causar dúvida em alguma das outras resoluções, tá? Mas bora considerar aí a proposição como sendo simples, porque é legal você olhar para o período da oração, porque aí você não vai errar esse tipo de questão. Mas aí a questão foi anulada, beleza? Bora lá para a próxima. A proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada pode ser representada simbolicamente por não que essa seta apontando para ambos os lados não erre. E aí, tá certo ou tá errado? Com certeza, né? Tá errado. O conectivo que ele está usando aqui, ó, é o se, então nós temos uma condicional e bem aqui você tem uma bicondicional, que seria o se, somente se. Só do cara ter assistido uma única aula ali de conectivo, né, ele já não erraria essa questão, tá ok? Então uma questão dada aí. Beleza, bora para a próxima aqui. Se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então a proposição simbolizada por, aí não P, condicional, não que ou R, será verdadeira. Bom, se eu tenho aqui, ó, que só um aí seria culpado, né? Então, considerando essa proposição aqui, ó, João e Carlos não são culpados, a gente acaba concluindo que ela é verdadeira. Por quê, professor? Porque se ela for falsa, aí você teria João e Carlos não são culpados, aí você cortaria aqui o não, né? João e Carlos são culpados, você teria 2, estaria contradizendo aí com o enunciado. Então, só com isso daqui, né, você já saberia que essa alternativa aí da 53, alternativa não, né, essa afirmação aí seria correta, tá bom? Então só seria um culpado, né? Mas você pode também resolver ela utilizando essa proposição composta toda aqui, utilizando ali o Vera-Fiche, tentando que ela se tornasse falsa. Aí você vai ver que você vai precisar de 2, tá? Sendo falso, sem problema nenhum, tá bom? E por mais que você considere uma proposição composta, você vai também chegar no mesmo resultado. Mas acho que batendo o olho ali na proposição P, fica tranquilo, né? Você já sabe que seria essa proposição. Por quê, professor? Porque é o seguinte, olha, essa proposição sendo verdadeira, aí você tem aqui, ó,
não P. Não P é a negação, então isso aqui seria falso. Isso aqui sendo falso, na condicional, lembra lá de Vera Fischer, não importa o que você coloque aqui, esse resultado ele sempre vai ser verdadeiro. Tá ok? Ou como eu falei, você manipula aí, já colocando o Vera Fischer direto, você vai ver também que você vai chegar no mesmo resultado. Tá ok? Então, primeira, essa questão aí tá tranquila, né? Bora lá. Independente de quem seja o culpado, a proposição, você tem esse trambolho aí, será sempre verdadeira. Isto é uma tautologia. Tá? Bom, a gente tem toda essa proposição composta aqui, tá bom? Como é que a gente poderia fazer? Você pode montar a tabela verdade, mas percebe que vai dar um trabalho aí você montar essa tabela, tá bom? Então, eu tenho uma dica aqui para você, né? Quando for para você saber se é uma tautologia, como é que você pode fazer? Então, ó, tautologia, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você iguala a proposição a falso, tá? Então, você pega toda a proposição e você iguala a falso. Então, ó, tem toda essa proposição aqui, e aí eu vou igualar ela a falso, tá bom? E aí você tem duas possibilidades, você vai manipular isso daí, se der tudo certo, tá? Se você conseguir aí fazer tudo bonitinho aí, quer dizer o seguinte, que não é tautologia, porque você vai estar encontrando o resultado falso. E se tiver alguma coisa errada, se der algo errado aí, tá? Quer dizer que é tautologia. Tá bom? Você só precisa praticar um pouquinho. Legal? Se tiver com dúvida, você faz a tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, essa proposição, conectivo central aqui que você tem a condicional. Quando é que essa condicional ela vai ser falsa? Quando toda essa primeira proposição aqui ela for verdadeira e toda essa segunda proposição aqui ela for falsa. Você concorda comigo? Show de bola. Aí eu tenho o seguinte, deixa eu mudar de cor aqui. Olha, esse conectivo aqui é o conectivo OU. Para ele ser falso, tudo tem que ser falso. Se tiver um verdadeiro, o resultado já vai dar verdadeiro. Então, ó, isso daqui é falso, tá bom? E tudo isso daqui, ó, também tem que ser falso. Beleza? E aí percebe que você tem um outro OU aqui, ó. E para ser falso esse OU, isso daqui também tem que ser falso e isso aqui tem que ser falso, tá? Percebe o que você tem bem aqui, ó. Essa proposição que aqui, ela é falsa e a negação é falsa. Uma proposição e a sua negação podem ter a mesma valoração? Não, isso jamais vai acontecer. Deu alguma coisa errada aí, tem alguma coisa estranha. Então quer dizer que é tautologia. Então esse gabarito aqui tá corretíssimo, tá bom? Beleza? Então legal essa dica aí para você, né? Por mais que você considerasse, ó, professor, e se eu colocar falso e a negação colocar verdadeiro? Você vai chegar a uma contradição, você vai chegar lá no final, né? Que verdadeiro é igual a falso também, tudo bem? Então, vai ter alguma coisa estranha aí pelo meio, legal? Então uma dica legal aí para você, beleza? Então bora para a próxima questão aqui. As proposições, você tem aí essa proposição, né? A primeira e a segunda proposição são equivalentes, né? Tem a mesma tabela verdade aí, também você pode resolver. Mas bora lembrar aqui de uma equivalência fundamental que você tem na condicional, tá? Então você inverte, né? E você nega as proposições, tá bom? Essa daqui você tem que saber. Então essa primeira é equivalente a essa segunda. Então basta você trocar ali e negar tudo, tá bom? Então bora pegar aqui a primeira proposição que você tem, estou pegando essa primeira aqui, e vou ver se é equivalente à segunda. Então bora usar essa técnica aqui que a gente usou em cima. Então você vai inverter, você tem a condicional, e vai negar. Então, ó, a última, que é não R, vem para frente, com a negação R. Tá? Então essa segunda aqui vem para frente, e a primeira vai lá para trás negando. Só que como ela é uma composta, você nega o E, você troca pelo OU, e aí você nega as duas proposições, negação de P, não P, negação de não Q. Tá bom? Olha para essa proposição e para essa bem aqui. É a mesma proposição? Não, repara que esse E aqui está diferente desse OU. É o único erro que tem. Por mais que esteja trocado ali no E, no OU não faz diferença. Se fosse condicional, sim, iria fazer. Tá bom? Mas o erro aí que estaria seria esse OU. E é muito comum isso acontecer nas provas, tá? Ele misturar ali equivalência, né? Com negação de composta, tá? Então são mais saídas legais aí para você ganhar tempo. Tá bom? Beleza? Então elas são equivalentes
Não. Então essa 55 aí, ela está errada. Beleza? Vamos lá para 56. Se as três proposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas no ilícito penal são culpadas. Isso é falso, isso é falso e isso é falso. Como eu falei, se essa daqui é falsa, o que é verdadeiro? João e Carlos não são culpados, você vai trocar. João e Carlos são culpados. Pronto, acabou. Você já sabe que isso daqui, ó, estaria certo. Você já tem pelo menos duas aí. Mas como eu falei, como a primeira foi anulada e deu toda essa confusão nas resoluções, professor, eu quero considerar isso aí sendo E, então a negação vai ser o OU. Pelo menos um deles vai ser culpado, não necessariamente os dois. Concordo com você. E aí, para isso, você tem essa terceira. Maria é inocente, no caso o contrário seria Maria não é inocente. Seria o correto ele deixar dessa forma, tá? Mas aí ele utilizou Maria é culpada. Se ela não é inocente, então ela é culpada. Então, por mais que você considerasse composta, não alteraria os gabaritos aí. Mas, fazendo dessa forma, fica bem suave a resolução. Beleza? Então, essa é a primeira parte, né? Todas referentes àquele primeiro texto. Então, bora a segunda parte da resolução aqui que a gente vai ter. Então, bora lá. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou B, nenhum desses 25 passageiros estiveram em C, ou seja, esteve em C. Ou seja, esteve somente em A e B. Então, olha, o cara está em A ou B, mas não está no C. Então, só está nesses dois aí, tá? Sem problema nenhum. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Não sei. Então, bora resolver aqui pelo diagrama, né, de Euler-Venn. Então, aqui eu tenho 3. Como o terceiro nem faz parte, você pode colocar ele separado, tá bom? Porque você está em A, B, tá bom? Os 25, né? E o restante não faz interseção. Então você poderia até desenhar 2 e um terceiro, por exemplo, ok? Então bora lá, o que a gente tem? Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil para você. Aqui. Então eu tenho A, B, mas não C, tá bom? Então eu vou pintar aqui. Bora pintar. Tudinho aqui, tá bom? Então, por exemplo, vou pintar só o A e o B sem tocar no C, tá? Vamos lá. Beleza. Se você vai pintar tudinho isso daí, vou pintar. Espera aí um pouquinho. Então, bora lá. Pronto. Então aqui eu tenho 25 pessoas, tá? E aí eu sei o seguinte, que a interseção, né, é 6, não é isso que ele falou? 6 desses 25 estão em A e B. Bem aqui, ó. Legal. E aí, ó, 11 desses passageiros estiveram em B. Então, dentro do B tem que ter 11. Você já tem 6 aqui. Então, aqui ficaria 5, tá bom? E repara o seguinte, tudo aqui, ó, essa parte de amarelo, você tem 25 pessoas, tá ok? Você já tem quanto aqui? 11 para 25, faltam 14. Pronto. Então, mais de 15 estiveram em A? Sim. Professor, mas eu estou vendo 14. Mas lembra que ele está falando em A e não somente A, tá? Então, A é tudo isso aqui, ó. Tá? Então, seria 14 mais 6. Legal? Então, seria 20. Então, isso daí estaria correto, tá? Você pode usar sem problema nenhum a formulazinha da união, né? A unido com B. Aí não necessitaria fazer com o diagrama, bater o olho daria para resolver. Isso aqui são os elementos de A, a cardinalidade de B, menos a interseção. Tá? É uma possibilidade, ok? Trabalhando só com o amarelo aí. A união seria 25, correto? O A, você não sabe quanto é. O B, ele está falando que são 11, menos a minha interseção aí, que seria
6, né? 11 menos 6 daria 5, passa por outro lado subtraindo, 25 menos 5 daria 20, né? Então, em A, você tem 20 elementos, tá bom? Mas eu gosto muito do diagrama porque a gente consegue enxergar, né? Às vezes a gente só faz assim, o aluno fica um pouco perdido, tá bom? Então, bora lá. Se 2 dos 30 passageiros selecionados forem escolhidos ao acaso, então a probabilidade de esses 2 passageiros terem estado em 2 países é inferior a 1 sobre 30. Então, se tem uma questão de probabilidade aí, vou pegar o mesmo diagrama. Então, percebe o seguinte aqui, o que você tem, tá? Agora eu vou só circular aqui. A gente já sabe qual é a parte de amarelo, né? Nessa parte de amarelo aqui, você sabe que tem 25 pessoas. Concorda comigo? E 6 delas estão aqui. Independente de como elas estão distribuídas aí. Legal? E você sabe que aqui embaixo você tem 5 pessoas. Vou colocar assim, ó, N de C5. Tá bom? Não sei como elas estão distribuídas, não sei onde elas estão. Tudo bem? Então não posso fazer cálculo com elas. Então a única certeza que eu tenho é que esses 6 fazem parte aqui das pessoas que foram para 2 países. Então eu vou trabalhar único e exclusivamente com esses 6. Tudo bem? Legal. Eu vou escolher o seguinte. Eu vou levar o João e vou levar a Maria. Não vou levar o João e a Maria. Vou levar a Maria e o João. A ordem importa? Não, a ordem não importa. Bom, se a ordem não importa, a gente está trabalhando com uma combinação. Tudo bem? Tem gente que resolve nesse formato, tá? Mas eu não gosto muito. Quando ele pede probabilidades, né, de eventos sucessivos, aí, escolhas sucessivas que você vai fazer, eu gosto de fazer direto com uma probabilidade. Mas se você fizer por combinação, tá certo também. Parabéns, tá? Então aqui, ó, probabilidade, você vai escolher a primeira pessoa e você vai escolher a segunda pessoa. Tá bom? Escolhe a primeira pessoa dos 6 aí. Você tem 6 de um total de 30. Evento pelo espaço amostral que eu quero pelo total de opções. Beleza. Eu já escolhi uma das 6. Se eu tinha 6 pessoas e escolhi uma das 6, sobraram quantas pessoas? Bom, sobraram 5 pessoas das 29, porque agora você não tem o mesmo número de pessoas. O espaço amostral ele vai mudando, tá bom? E aqui, ó, escolhe a primeira e a segunda pessoa, você usa o princípio multiplicativo, tá bom? Olha, quanto é 6 vezes 5 aqui em cima? 30. Então, posso cortar com esse 30 aqui. Pronto. Então, quer dizer que aqui ficou 1 sobre 29, tá bom? Então, essa questão 58 aí, ele falou o seguinte, é inferior a 1 sobre 30, então isso aqui está errado. Não vai falar, professor, 29 é menor do que 30, não vai cometer esse erro. Ele falou o seguinte, ó, 1 sobre 29 é menor do que 1 sobre 30. Você pode inverter e pronto, acabou. Pensar na divisão mesmo, né? Dividir para 29 pessoas ou dividir para 30, com qual parte você vai ficar mais. Ou simplesmente multiplicar cruzado aqui, ó. Então aqui vai dar 30 menor do que 29. Pronto. Tá certo ou tá errado isso? Tá errado. Fica bem claro para você enxergar isso, né? Beleza? Tranquilo? Legal. Bora lá. A quantidade de maneiras distintas de escolher de 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um é no mínimo 1, tá? Tenha estado em C é inferior a 100. Então, bora pegar aqui o mesmo diagrama que nós temos, tá bom? Repara o seguinte, eu quero que pelo menos um tenha estado em C, tá? Em geral, é muito comum a gente resolver com aquilo que a gente não quer. É a mesma coisa, olha, eu quero pessoas separadas. Então, é muito complicado. Às vezes você faz o quê? Você faz juntas e retira do total, tá? Uma técnica muito comum que a gente utiliza. Então, eu quero que pelo menos um tenha estado em C. Qual é a única coisa que eu não quero? Professor, eu não quero essa galera aqui, ó. Essa galera aqui eu não quero. Por quê? Porque essa galera nunca teve em C. Então, se eu pegar o seguinte, ó, pensa comigo aqui. Opa. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o total de opções que eu quero. Você quer o total de opções? Não, professor. Eu vou pegar o total e vou retirar tudo aquilo e vou colocar assim, que não está em C. Eu vou pegar o total de opções que eu tenho e vou retirar todo mundo ali que não está em C. Então, o que vai sobrar? Pelo menos uma das pessoas ali
vai estar em C. Tudo bem? Beleza, então bora fazer aqui, ó. Então é a mesma ideia que a gente tinha ali. João e Maria, Maria e João. Como a ordem não importa, é uma combinação. Então aqui a gente pode fazer o seguinte. Total de elementos são quanto? 30. Então você tem uma combinação de 30, que você vai escolher quantos? Que você vai escolher 2. Menos, e você vai retirar aquilo que você não quer. Combinação. Quantas pessoas estão fora de C? 25, que você vai escolher 2. Pronto, morreu a questão. Tá? Combinação de 30 tomados 2 a 2. A gente pode fazer aqui, ó, 2 tracinhos, né? Que vai ser 30 vezes 29, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Combinação de 30 a 25, posso fazer 2 traços aqui também, ó, 25, 24 por 2 fatorial, 2 vezes 1, tá bom? E aqui, né, subtraçãozinha, que é a mesma de sempre, beleza? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui, ó, 30 por 2, aqui vai dar 15, tá? 15 vezes 29, bora imaginar que é 15 vezes 30, tá? 3 vezes 15 vai dar o quê? 45, 450, só que é menos uma unidade, então é menos 15. Então aqui vai dar 435, né? Menos, mesma coisa aqui, ó. 24 por 2 vai dar 12. 25 vezes 10 dá 250. 25 vezes 2 dá 50. 250 mais 50 dá 300. Tá bom? 435 menos 300, aqui vai dar 135. Tá bom? Superior a 130, sim. Certíssimo aqui, ó. Beleza? Legal? Show de bola. Então, bora lá para a nossa próxima questãozinha aqui. Então, o texto ali, base é o mesmo, né? Considere que separando-se os grupos de passageiros selecionados que visitou os países A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, então estão separados em grupos, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes, então a metade de cada grupo, era do sexo masculino. Tá? Então pelo menos metade. Pode ser mais do que a metade? Obviamente. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem no máximo 14 mulheres. Né? O SESP também gosta com essas questões de intervalinho aí. Né? Vou passar para cá para a gente ter um diagrama e ter mais espaço para fazer. Então essas questões de intervalos do SESP, tá bom que não é raro cair, eu gosto sempre de fazer por contradição, tá bom? Tem questão que você tem que fazer a desigualdade ali, tá? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então bora fazer por contradição, a gente tenta fazer um contra-exemplo, tudo bem? Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, o que você sabe? Você sabe que aqui tem 6 pessoas, legal? E você sabe que aí em cima tem 25, né? Então, 25. Bem aqui, ó. Tudo aqui em cima tem 25. Ok? E eu vou pegar aqui embaixo, verde, por exemplo. Aqui, ó, tem 5, né? Porque o total é 30. Então, vou anotar essas duas informações que eu tenho aqui, ó. Amarelo, 25. E verde, você tem 5. Pronto, tá? Aí forma os 30, beleza? Bora começar aqui com o verde. Bora começar com o grupo C. Quantas pessoas tu tem lá no C? Você tem 5 pessoas. Pronto. Como você acha que tem que ser distribuído aí, se pelo menos metade tem que ser homem? Pode ser 2,5 homem, 2,5 mulher? Não. Se pelo menos metade tem que ser homem, você tem que ter a seguinte divisão. Você tem que ter aqui 3 homens e 2 mulheres. Tá ok? Não pode ser o contrário. Show de bola. Bora pegar aqui o A. Só que aí você não tem quantos tem no A, tem no B. Você sabe que essa soma do amarelo tem que dar 25. Então faça uma distribuição aí. Para a gente não ter problema com essa interseção, eu vou supor o seguinte, que esses 6 aqui eles são homens, tá bom? E aí eu vou escolher aqui que tem 10, por exemplo. Bora botar 10 pessoas aqui não. Professor, pode ser outro valor?
Com certeza, tá bom? Tem várias possibilidades. Eu estou atribuindo valor aleatoriamente aí. 10 porque é um número redondinho. Eu gosto de atribuir esses valores. Ó, se aqui são 6, aqui ó, você tem que ter 4. Tá bom? Se eu tenho 10, não pode ser... pode até ser, né? 5 homens e 5 mulheres, sem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui 6 homens e 4 mulheres. Pronto. Tá? Vou botar tudo mulher aqui. Pronto, para não ter problema. Já que a gente já tinha botado aqui, todo mundo sendo homem, né? Então eu não iria dividir 5, 5. Mas se você quisesse dividir, não teria problema também. Só que aí teria uma interseção com mulher aqui, beleza? Bora pro B aqui. Bom, você tem que formar o todo aqui, quantas pessoas? Você tem que formar o todo 25. Você já tem 10, então aqui só pode ser 15. E o B é a soma dos 6, né? Com os 15 ali. Então 6 com 15 aqui vai dar 21. 21 pessoas. Legal. Bora dividir aí essas 21. Como você acha que a gente tem que dividir o mais próximo possível aí? Então 11 homens, correto? E 10 mulheres. Tá bom? Porque é a mesma coisa, não pode ser 10,5. Então essa é uma das possibilidades que eu coloquei aqui. Bora ver quantas mulheres você tem aqui. Então pegando só as mulheres. Tá? Aqui eu teria o quê? 2, 4, 6, mais 10 eu tenho 16 mulheres. Então percebe que eu tenho uma situação onde eu tenho mais de 14 mulheres, tá? Então esse item aqui, no máximo 14 mulheres. Não, esse último item aqui ele está errado pra gente. Tudo bem? Repara que eu tive uma situação aí onde eu tive mais de 14 mulheres. E aí você pode colocar outros valores que você queira. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido aí a nossa solução. Não se esquece, né, de se inscrever aqui no nosso canal, é rapidinho, curtir a nossa página, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.